Costurando do Zero. Essa é a nossa série para quem tá começando a costurar, quem não tem muita habilidade. É o nosso segundo vídeo e hoje a gente vai aprender a fazer esse avental romântico. Olha que fofo, gente, que coisa mais linda. A Laís aqui é a nossa menina que tá aprendendo a costurar, vai costurar hoje, então, confeccionar. Na verdade, ela já confeccionou esse vestido, esse avental, que ficou uma graça, ficou muito lindo. Fácil de fazer e vocês vão poder acompanhar toda a confecção dele agora, juntinho com a gente. Vamos começar? Beijão! Bom, gente, então vamos começar. A Laísa tá aqui passando o tecido, porque sempre antes de cortar qualquer tecido, a gente deve passar para que o corte fique perfeito e a peça ainda fique com um acabamento melhor, né? Agora a gente vai cortar então a saia. Esse aqui é o molde da saia, tá? Eu usei de acordo com as medidas dela. Como o avental vai ser para ela, então eu pedi para ela qual é o comprimento que ela quer da saia. Cortei assim no comprimento e assim na metade da largura, porque ele vai ser franzido, né? Então, e a gente deu uma arredondadinha aqui num dos lados. Então, no molde vai estar escrito dobra do tecido. A gente vai dobrar o tecido no meio, ele tá dobrado. E aí ela coloca a parte do molde onde diz dobra do tecido, ela vai riscar e cortar, então. Ela tá riscando com um giz de alfaiate. Ó, agora ela já riscou e ela vai cortar. Sempre do lado de fora do risco. Rente ao risco, mas do lado de fora. Lembrando, né, como é um vídeo pra quem não tem experiência com costura, a Laísa costurou aquele paninho de prato, né, que nós fizemos no último vídeo aula. Ficou até bonito. Que ficou muito legal, ficou bem bonito. E agora ela tá, então, fazendo esse avental. Então, ela não tem muita prática, mas a gente vai fazer junto e eu tenho certeza que vai ficar bem legal, porque esse avental também não é difícil de fazer. Agora, a gente vai cortar o babado da saia, tá? A gente precisa para o babado de um pedaço de tecido de 12 centímetros por 3 metros. O tecido que a gente tem, ele tem 1 metro de comprimento. Então, como que nós vamos fazer? A gente vai cortar 3 vezes de 12 centímetros por 1 metro e vamos unir os pedaços para ele ficar com 3 metros. Aproximadamente 3 metros. Ele não vai ficar, porque tem a margem da costura, vai ficar um pouquinho menos, mas não tem problema. A gente vai cortar, então, 3 tiras aqui de 12 por 1. E aí nós vamos unir, então, costurar uma tira na outra pra gente ter os 3 metros. Agora ela tá botando o alfinete para nós podermos costurar então as duas pontinhas das 3 faixas, para transformar em uma só. Então agora tudo preparado, máquina preparada, a gente vai iniciar então a costura. Vamos unir as faixinhas. Ela já colocou o alfinete, aí um pezinho de máquina, né, que lembra que eu expliquei. Um pezinho de máquina quer dizer que pezinho de máquina. Não, pode botar. Mas não tem problema. Primeiro, na hora de botar, tu pode botar com alfinete. Isso. E aí, quando tu largar o pé, aí tu pode já tirar o alfinete. Os dois? Pode tirar esse aqui primeiro, aí quando chegar pertinho do outro, tu tira o outro. Isso. Aí tu vem costurando, quando chegar perto do outro, tu tira o outro. Porque aí agora, com o pé, ele ajuda a fixar o tecido, pra ele não fugir. Aí o número, né, tem que ser 00 da máquina, tá certinho. Tá 00, então é isso aí. Então vamos começar a costura. Aperta lá o pedal devagarinho e vem costurando.
Isso, retrocesso, muito bem. Lembra de tudo, hein? Acho que meio que deusinho. Isso aí, deu uma trancadinha, mas sem problema. Pode vir. Isso aí. Ela tá fazendo bem devagarinho para ter mais firmeza. No início é bom mesmo que seja devagar para a costura ficar mais retinha possível. Aí no final retrocesso e tá feito. Então agora ela já uniu, ó, a costura tá aqui, ficou perfeito. Então a gente já tem os 3 metros então do babado. O que que a gente vai fazer agora? Nós vamos dobrar esse babado ao meio, assim, ó, isso. A gente passa ferro pra ficar mais fácil depois na hora de costurar. Então a gente vai dobrar o meio em toda a extensão e vai passar ferro pra deixar ele bem vincado. Então agora ela passou a ferro, ó, né? Agora vai facilitar na costura. O que que a gente vai fazer então agora? Ela vai passar uma costura aqui, pé de máquina, em toda a extensão, no lado que tá aberto. Ó, ela vai passar uma costura aqui em toda a extensão, com um ponto mais largo da máquina de costura reta, tá? O ponto reto, mas com o tamanho dele mais largo possível, porque nós vamos franzir depois essa tira. Então eu vou mostrar ali pra vocês na máquina qual é o ponto e como é que a gente ajusta ele. Tá, então agora a gente vai ajustar, ó. Aqui o número é 00 mesmo, tá? Então a gente vai só colocar aqui o... tá... 2.5, nós vamos colocar, acho que é o 4 máximo. Vamos ver, vai colocando assim pra cima. 4,5, ó, 4,5 é o máximo. Então ele vai ficar um ponto de comprimento de 4,5 cada ponto. Então é esse aí que a gente precisa. Aí ela vai costurar agora com esse ponto em toda a extensão, até chegar lá no final da faixa, um pezinho de máquina. Não precisa fazer retrocesso dessa vez, pode... Porque a gente vai depois puxar pra franzir, então até nem pode ter retrocesso. Nessa hora aqui a gente não faz retrocesso. Ó, ela fez a costura com um ponto bem largo, não sei se vocês conseguem ver, mas tá um ponto bem largo. Tá? Então agora a gente vai franzir. Como a gente vai fazer? A gente vai pegar um dos fios que ficaram aqui. Pode pegar esse de cima aqui. E tu vai puxando bem devagar para o fio não arrebentar. Tu vai segurando o tecido e vai puxando o fio. Isso. E vem puxando. E vem puxando. Devagar. Às vezes acontece de arrebentar a linha. Aí tem que fazer isso de novo. Tem que costurar de novo. Mas, se tu for puxando com cuidado, dá certo. Vai puxando, puxando, puxando e franzindo todo o tecido. Isso, aí tu vai ajeitando, vai puxando, vai ajeitando, vai puxando. Sempre o mesmo fio. Não demora muito. Daqui a pouco tu já perde o medo e vai. Então, deu certo, a gente enrugou todo ele. E nós precisamos que ele fique enrugado com 1,90 m. Por que que nós precisamos que fique com... Não é 1,90 m? 1,80 m, é verdade. 1,80 m. Nós precisamos que tenha 1,80 m. Por quê? Porque a gente mediu, ó. O babado vai vir assim, ó. Essa aqui é a parte da saia, né? Então, o babado vai vir desde esse início aqui, vai fazer toda essa volta até aqui. Então... esse tamanho daqui até aqui tem 1,80 m. Então, a gente precisa que o babado nosso enrugadinho, ele tenha 1,80 m. E é isso que a gente fez, então. Agora, nós vamos costurar o babado na nossa saia. Então, a gente vai pegar e vai colocar aqui. Esse tecido dela não tem frente e verso. Se tivesse frente e verso, tá? Nós iríamos colocar ele do lado... essa parte aqui seria o verso, tá? Ficaria o verso pra cima. Então, a gente vai colocar aqui.
Então, assim, ó, gente, do jeitinho que ela tá colocando, tá? Começando aqui no início, tá colocando os alfinetes, vai colocando os alfinetes, a dobra do babado, então, tá pra cá, pro lado de dentro, né? E o costuradinho tá pro lado de fora. E ela vai fazer, então, todo esse contorno, vai prender tudo com alfinete pra depois nós costurarmos. Lembrando, o verso do tecido pra frente, se ele tiver frente, essa aqui é a frente do tecido que vai ficar pra baixo, tá? Ó, ela tá fazendo agora aqui a curva, a gente vai ajeitando bem direitinho ali e colocando o alfinete. Ele tem que dar bem certinho, tá? Lá no final, na outra ponta, ele tem que terminar aqui no final da nossa tira. Tem que ter o tamanho certo. Ó, ela vai sobrar então aqui um pedacinho, ó, tá vendo? Vai sobrar um pedacinho aqui. O que eu digo pra você se sobrar um pedacinho? É melhor até que sobre do que falte, tá? Sobrou um pedacinho, a gente não corta esse pedacinho. A gente deixa assim ele, e aí depois depois que a gente costurar com o pé de máquina todo esse babado aqui, depois que ele tiver preso, aí sim a gente vem aqui com a tesoura e corta esse pedacinho que sobrou. Porque se tu cortar ele agora, ele vai desmanchar todo o franzido que tu fez. Então a gente não corta, a gente deixa assim, costura primeiro pra depois a gente cortar aquele pedacinho que sobrou, tá bom, gente? Então agora a gente vai pra máquina e nós vamos costurar todo esse babado com o pezinho de máquina. Ó, agora a gente vai então botar ali na máquina para costurar o pezinho de máquina. E depois que solta o pé, pode tirar o alfinete. O primeiro. E aí, não esquecer também de alterar aqui, então, lembra que a gente mudou o ponto. Eu costumo desligar e ligar de novo a máquina, porque aí ela vai voltar o ponto que era antes. Mas se quiser, é 2,5 aqui o ponto normal, se quiser colocar aí. Isso aí. Então agora a gente vai costurar. Isso aí, vem costurando devagarinho, vai tirando os alfinetes e vai costurando. Tranquila. Isso a gente vai fazer então até o final. Ó, então ela costurou, ó, tá todo costurado, tá? Ó, esse aqui é o avesso do tecido, tá? O acabamento ficou bem legal. E esse aqui é a frente do tecido. Aí, na frente do tecido ficou aparecendo a costura. Então, o que a gente vai fazer agora? Para fazer um acabamento legal aqui na frente da nossa sainha, a gente vai colocar uma fita. A Laís escolheu essa fitinha aqui. Podia ser até uma fita mimosa, não tem problema, tá? Nós vamos colocar aqui em cima para dar um acabamento. Como que ela vai fazer? Ó, ela já colocou o alfinete aqui, ela tá alfinetando. Desde lá, ó, da pontinha, ela veio alfinetando toda a fita, tá? Ó, ela tá colocando em cima e tá alfinetando até ali o final. Aí depois, na máquina, ela vai fazer uma costura aqui nessa beiradinha e outra aqui nessa beiradinha. Vai fazer duas costuras retas, uma aqui e uma aqui, pra fixar a fita, então, no lugar. Ó, então, ela vai fazer ali a costura na beiradinha do lado de cá e na beiradinha do lado de lá. Duas costuras, então, ela vai fazer para prender a fita. Então, gente, ó, ela costurou aqui as fitinhas, ó, como ficou legal. Ficou um acabamento muito bom do lado direito e do lado do avesso também. Então, os dois lados ficaram com acabamento perfeito, tá? Porque se tu fizer esse avental para vender, o acabamento tem que ficar muito legal, tá? Então, é isso. Agora, nós vamos fazer a parte de cima. A gente vai fazer, então, o molde. Nós vamos recortar o molde da parte de cima, que a gente vai fazer em forma de coração,
ó, nessa parte de cima aqui. Esse é o molde, tá? Então, ela vai cortar o molde uma vez no molde da parte de cima e nós vamos cortar as tiras também. As tiras que nós vamos colocar aqui vai ter uma amarração atrás no pescoço e as duas tiras, deixa eu olhar a medida aqui, vão ser duas tiras de 30 centímetros por 10 centímetros, a gente vai cortar, tá bom? Tá, então, ela cortou as duas tiras dos ombros, eu falei o metragem errado, tá? É 10 centímetros por 45 centímetros, tá? 45 por 10, duas vezes, que a gente vai usar para amarrar no pescoço. E a parte de cima do nosso avental também duas vezes, tá? No molde, ó, duas vezes ela cortou. Agora, o que a gente vai fazer? Agora a gente vai montar a peça. Antes da gente montar, nós vamos ter que costurar aqui as nossas tiras. Como que a gente vai fazer? A gente vai dobrar elas ao meio assim, ó, tá? Vamos passar uma costura, assim, vamos passar a ferro pra vincar bem. E aí a gente vai passar uma costura aqui na parte aberta, tá? Pezinho de máquina. Nas duas tiras nós vamos fazer isso, a gente vai dobrar com o avesso pra fora, o direito pra dentro, passar uma costurinha e aí a gente vai desvirar a tira. Então, agora, isso, pezinho de máquina. Isso aí, pode ir lá. Isso aí, ó, ela costurou as duas tiras do lado do avesso. Agora, a gente vai desvirar a faixa, as duas faixinhas, pode desvirar. Aí, isso aí, assim mesmo, a gente vai desvirando todo na mão, empurrando. Ela desvirou, aí agora vamos passar as tirinhas, que elas ficam meio amarrotadinhas quando a gente desvira. Tá, então, ela já fez as duas tiras, ela passou a ferro, né, porque às vezes dá uma amassadinha. Então, agora a gente vai pegar aqui a parte do tecido de cima do nosso avental, tá, que ela cortou. Essa aqui é a parte que vai ficar na frente do avental. Se fosse estampado aqui, ficaria estampa pra cima, né. E aí, nós vamos posicionar as duas tiras, então, aqui, ó, dessa forma, tá? Aqui vai ser a parte de cima do avental, então as tiras vão sair daqui. E aí a gente vai pegar a outra parte, lembra que nós cortamos duas vezes esse formato, então a gente vai colocar um em cima do outro. Nós vamos começar então a fazer uma costura pé de máquina, começando daqui, dessa parte aqui, da parte reta, né, aqui. Nós vamos fazer toda essa volta e terminar aqui. Tá? Nós vamos deixar essa parte aqui sem costurar. Aí, quando tu parar aí, tu pode botar a agulha pra dentro, gira o tecido, levanta o pezinho, né? Gira o tecido, baixa o pezinho e continua. Então, ela costurou, ó, gente, em toda a volta, deixou essa parte aqui de baixo aberta, então a gente vai desvirar. Vamos puxar as fitinhas. Ó, aí a gente ajeita bem as costuras. E a gente vai passar a ferro, para ficar bem assentado. Então, depois de passado, ele ficou assim, o acabamento aqui ficou bem legal. O que que a gente vai fazer agora? Nós vamos passar uma costura pé de máquina, aqui, 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 só para fazer um acabamento. E a gente achou que ia ficar legal se a gente fizesse umas aplicações em cima, já que o tecido é liso, né, para dar um tchan a mais. Então, a gente vai recortar aqui 2 coraçõezinhos no tecido e vamos aplicar aqui. Pontinho de pet appliqué. Eu vou mostrar para vocês como que a gente faz na máquina.
Então, a gente vai fazer o pet appliqué. Aqui tá posicionado o coração que a gente quer fazer a aplicação. O meio da sapatilha vai ficar aqui bem rente ao início da aplicação que a gente quer fazer. O número aqui na minha máquina é o 21, que é esse ponto aqui. Deixa eu ver se eu mostro pra vocês. É esse ponto aqui, ó. Ó, tá? Esse aqui é o ponto. Então, eu vou colocar aqui 21. Eu trabalho aqui com o ponto, o tamanho dele, 3, aqui. Aqui, 3, ó. 3. Tá. E aqui, 1.8, tá? 3 e 1.8. Então, a gente vai começar a fazer, Então, agora a gente só aperta lá o pedal e vem costurando bem rente, bem devagarinho, seguindo sempre ali o iniciozinho da aplicação. E aí vem vindo, vamos fazer todo o contorno do coração. É difícil, Laís? Não. Viu? É isso aí. Ó, a Laísa tava com dúvida de como a gente faz aqui o canto aqui e esse cantinho aqui. Então, eu vou mostrar pra vocês. A gente vem vindo. Quando chegar ali no final, a gente baixa a agulha, tá? Levanta o pé da máquina, gira, posiciona ali de novo e vem. O importante é a gente não pegar o tecido que eu tô aplicando, tá? Eu tenho que pegar, aqui tem que passar bem rente, mas sem a agulha pegar nesse tecido aqui. A costura ela tem que ser bem assim ao ladinho. Aí quando a volta aqui é bem íngreme, então a gente faz o mesmo esquema, baixa a agulha, gira, dá mais uma costurada, baixa a agulha, gira mais um pouco. Aqui no meio também, a gente baixa a agulha bem no meio do coração, gira de novo. Baixa, gira. Quando chegar aqui no final, eu costuro um ponto acima do que eu já costurei e dou um retrocesso. Isso aí. E tá pronta a nossa aplicação. Ó, então a aplicação ficou assim. Ali tá os pontinhos que a gente fez. E do lado avesso fica aparecendo a costura, mas fica uma costura tão bonitinha que não tem problema, tá, gente? É isso, então, essa parte aqui tá finalizada. Agora vamos pro próximo. Na saia, a gente colocou também uma aplicação de coração aqui no meio, tá? Pra ficar ali o conjuntinho, né? Então, agora, o que a gente vai fazer? Lembra como a gente franziu aqui o babado? A gente vai franzir também essa parte aqui de cima da sainha, tá? A gente vai passar uma costura, então, pé de máquina aqui em cima até o final, tá? De número 4 a 4,5, o tamanho do ponto, pra ficar um ponto bem largo, a gente poder puxar o fio e dar uma franzida aqui também. Então, a gente fez aqui o babadinho, né? A gente franziu essa parte toda de cima. Aí, agora a gente vai juntar os dois. Nós vamos pegar esse aqui, ó, e vamos colocar assim, ó, tá? E vamos passar uma costura aqui assim, daqui até aqui, tá? Vamos passar uma costura nessa parte para juntar os dois. Ó, vai ficar assim, eu vou mostrar a posição pra vocês, tá? A saia fica com o direito pra baixo, ó, e a parte de cima com o direito pra cima. Então, ela vai ficar, avesso com avesso, tá? Um em cima do outro. Aí,
a gente vai ver o meio da saia com o meio da parte de cima e vai passar uma costura prendendo a parte de cima na saia. Agora, nós vamos pegar aquela outra tira, que é a tira da cintura, né? A tira da cintura, ela tem 10 centímetros por 1,20. Nós vamos fazer o seguinte, a gente vai pegar o meio dessa tira, tá? Vai colocar aqui no meio do nosso avental, com a frente para baixo, tá? Ó, assim. E nós vamos costurar aqui, ó. Segura só um pouquinho a câmera que eu vou mostrar. Ó, vai pegar ele assim, tá? Ó, e vai colocar aqui no meio. Vamos alfinetar. E vamos passar uma costura. Ó, vou alfinetar assim. Mas no de... Ó. Nos dois, eu vou pegar os dois juntos, ó. Essa parte de baixo fica pra trás, tá? Ó, vou pegar os dois juntos e vou costurar aqui. Até aqui, até o final do meu babado. Ó. Vou começar a costura aqui. Vou costurar todo ele. Até o outro lado, até o outro babado, tá? Vou costurar assim. Passar uma costura toda aqui. Ó, gente, eu vou mostrar aqui de novo pra vocês, ó. A parte de baixo da saia tá aqui e a parte de cima tá aqui, tá? E a gente vai passar uma costura na faixa, bem aqui onde a gente uniu a parte de cima com a parte de baixo, tá? Ó, ele vai ficar assim. O lado direito da faixa tá aqui e o lado do avesso da faixa tá aqui, tá pra cima. A gente vai iniciar a costura bem aqui onde começa o babado. Bem aqui, onde começa aqui o babado, e vai até lá o final, até onde termina o babado, tá? Então, nós vamos passar uma costura pé de máquina aqui. Ó, gente, então ela posicionou ali, né, com a tira, e agora ela vai passar a costura. Olha lá. Pezinho de máquina. E aí, quando chegar aqui, ela vai passar em cima daquela outra costura que a gente já tinha feito para unir a parte de cima com a parte de baixo. Ó, então ela costurou aqui, tá? Ó, como que ficou. Essa aqui é a parte de baixo, tá? E a parte de cima do avental que está aqui. Tá? Então, ficou assim. Agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai pegar o ferro e vai vincar como se fosse um viés, tá? Ó, a gente vai pegar e vai dobrar essa partezinha aqui pra dentro assim, vai passar ferro. E essa parte aqui, ó, a gente também vai dobrar 1 centímetro, tá? E vai passar ferro. Desse lado aqui também vai passar ferro. Então, a gente vai dobrar 1 centímetro de cada lado, vai passar ferro como se fosse um viés, até lá o final. Isso, vai dobrando e vai passando. Agora, a gente já vincou dos 3 lados, a gente vai dobrar ele assim, ó, tá? E vamos... Então, a gente vai dobrando e vai colocando os alfinetezinhos agora, ó, tá? Pra gente poder costurar. Aqui nessa parte também, a gente dobra aqui, coloca o alfinete, tá conseguindo ver? Uhum. Sim. E aqui também. Aí, a gente vai colocar um pouquinho acima da costura que a gente tinha feito antes. Assim. 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 E a gente vai dobrando até lá o final.
E aí, nós vamos passar uma costura aqui e aqui, pezinho de máquina. Passando a costura toda aqui até o final. Então, é aqui, ó, pezinho de máquina aqui pra gente fechar, tá? Todo até o final. Vamos colocar, então, a faixa no nosso vestido. Então, gente, ó, a Laísa passou a costurinha aqui, ó, tá? Fechou, então, a tira. Ela ficou assim aqui, tá? Tu pode passar uma costura aqui também, se quiser, ou deixar ele soltinho assim. Na hora de amarrar, ele vai ficar no lugar certo, tá? Aí, essa aqui, a parte da frente ficou assim, o acabamento, e a parte de trás fica assim. Então, dos dois lados, o acabamento tá perfeito, tá? Agora, vamos botar no corpo dela pra ver se deu certo. Então, gente, assim ficou o nosso avental. Ó, com a sainha, tá? Muito bonito, muito fashion. Bonito, com a partezinha de cima, ó, com os coraçõezinhos. E é o formato de coração. Vira de costa pra gente ver como ficou. Ó, aqui ele tem amarração em cima e ele tem também amarração aqui embaixo, tá? Pode virar. Gostou, Laísa? Eu gostei. É fácil, difícil, mais ou menos? É, mais ou menos, é muita peça. É bastante peça, mas eu acho que no fim deu tudo certo, né? Só costura reta. Ah, ficou show de bola, bem bonito. É isso então, gente. Se vocês gostaram, curtam aí. Digam, deixem seus comentários, sugestão para novos vídeos também. Fáceis. Vídeos fáceis. Tá, então até o próximo vídeo do Costurando do Zero. Um beijão pra todos, Deus abençoe.